em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Bondoso Pai Celestial, estamos aqui suplicando misericórdia, graça que somente encontramos em Ti. Estamos pedindo que o Senhor ajude a cada um dos Seus filhos, pois sabemos que enquanto o Seu povo estiver na terra, a Sua misericórdia está com o Seu povo. Estamos certos disto, Pai, porque Tu estás neste lugar. Estamos suplicando que a orientação do Teu Espírito possa vir ao nosso coração, que cremos que o Senhor fez o que tinha que ser feito, consumou Sua obra no Calvário, e ali o Senhor decretou nossa libertação, consumou tudo o que nós precisávamos, seja cura, bênçãos, natural e espiritual. Pedimos ao Senhor que enquanto falamos da Tua palavra, o Senhor possa nutrir nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ler mais uma parte desta mensagem. Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Eu parei neste parágrafo 116, onde nós tiramos uma mensagem, a voz do trono. Hoje vamos falar um pouquinho apenas num trovão que estremece o diabo. Sempre tem algo que estremece o diabo. Então o profeta mostra que há apenas um trovão que pode estremecer o diabo. O parágrafo 116, vamos voltar a esta leitura. Ele diz: agora a voz do trono. Observe neste trono. Diante do trono havia 7 estrelas, a voz das estrelas. Vozes. Veja você, havia mais em Apocalipse 4 aqui, ou 5, descobrimos. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes
não uma voz, vozes, plural. O que era isto? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 Espíritos. Eu quero posicionar aqui juntamente com os irmãos para vocês verem. O irmão Branham diz que capítulo 4 de Apocalipse são acontecimentos depois do arrebatamento, nessa mensagem. Por quê? Porque essa mensagem foi pregada antes dos selos, em 61. Então o capítulo 4, sendo acontecimentos depois do arrebatamento, e estas 7 lâmpadas ardendo, que são as 7 lâmpadas das 7 eras da igreja, sendo que após o arrebatamento elas já não estarão em ação na terra, certo? Então são coisas simbólicas. Tudo que você lê no Apocalipse, você vai ver que é simbólico. Você tem que acompanhar aquilo simbolicamente. É hora que a gente aprende com as pessoas. Desde quando você lê que ele está no trono, se você pensar num trono literal, você só crê que Jesus tem que ficar sentado, e ficou sentado 2 milênios, né? 2000 anos ele ficou parado num lugar só, não pôde fazer mais nada. Agora aquilo é simbólico, é uma forma simbólica que a Bíblia mostra. Se ele estava intercedendo no trono, não quer dizer que ele fica numa cadeira, que hoje trono para nós é uma cadeira melhor aí, para melhor esclarecer, aquilo ali é um trono, mas é uma posição. Aquele é o lugar onde ele permaneceu, quer dizer, naquela obra dele. Isso não quer dizer que ele precisou ficar sentado no lugar 2000 anos, sem levantar, de castigo, mas isso não. Porque tem gente que pensa na infantilidade. Eles pensam, eles não veem que o Apocalipse é um símbolo. E é assim que o irmão Branham mostra que muitos tratam com Deus como alguém que está sentado num trono lá no céu. Ele diz, e ele está aqui dentro de você. Porque a pessoa pode tratar com Deus assim, só está sentado lá, ele teve que ficar lá intercedendo, e é um trono, é um lugar que ele não pode sair dali. A questão é que é uma posição, é um ministério, e ele teve aquele ministério e durante 2 milênios exerceu esse ministério. Então eu quero fazer claro para os irmãos, porque essas mensagens são antes dos selos, e se você lê elas do jeito que elas estão aqui mesmo, vocês vão ver que choca com o próprio selo, com a abertura dos selos. Mas o próprio irmão Branham, depois que teve a revelação dos selos, diz que teve que corrigir muita coisa que tinha pregado antes. Então a gente tem que acompanhar isso. Se não acompanha, você fica perdido, você vai ficar perdido mesmo. E muita gente fica perdida por causa disso, que eles não conseguem acompanhar a revelação dos selos. Não acompanhou, você fica para trás. Então, tendo esse espaço de tempo aqui, a gente vê outras coisas acontecendo. Como você vê as 7 lâmpadas, você vê coisas de juízo também acontecendo. Que as 7 lâmpadas, se nota que é os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Quem são esses 7 Espíritos de Deus? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Então são 7 Espíritos de Deus. O irmão Branham vem e esclarece para nós aqui. Ele esclarece que é a manifestação do mesmo Espírito Santo em 7 homens, 7 mensageiros. É bom a gente ter uma luz para isso. Agora o outro lado, e do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes, não uma voz, vozes, plural. O que era isto? Deus falando à igreja. Agora, isso daqui, se você toma a própria mensagem do profeta, esta mesmo, você vai ver que vozes, relâmpagos, trovões, não é misericórdia. Aí já não é misericórdia, é julgamento. Mas ao mesmo tempo que ele fala à igreja dele, ele julga a outra. Ele fala a 2 povos ao mesmo tempo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não a uma igreja só, às igrejas.
Como às igrejas? É porque a igreja dele e a igreja falsa. O Espírito fala às igrejas. É duas igrejas ao mesmo tempo que o Espírito está falando. Enquanto ele fala com uma, ele consola, com a outra, ele julga e castiga. É isso que acontece. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. Não uma voz, vozes, plural. O que era isto? Deus falando à igreja, refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos. Então vocês têm que notar que isso daqui está dentro das 7 eras da igreja, porque os 7 espíritos são os 7 mensageiros. Quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Então, quando um falso fala, é a voz, certo? Quando um verdadeiro fala, é a voz de Deus. E se não é verdadeiro, então é outra voz. Rejeitá-la é remover o castiçal, que era a era da igreja, que era considerada um castiçal. E quando rejeitava o mensageiro, Deus falou: eu vou mover o seu castiçal. Eu paro de falar com você e vou falar na outra era. E é o que Deus faz. Quando você não pode parar para ouvir a voz de Deus, Deus para de falar com você e vai falar com outra pessoa. Ele deixa de falar comigo, deixa de falar com você. É só resistir o Espírito. Você resistiu ao Espírito, ele passa a falar com outra pessoa. Você vê a condição de Saul. Saul teve até profecia, mas chegou a um certo ponto que Saul não podia ouvir a voz de Deus. Saul não conseguia ouvir a voz de Deus. Ele não dava conta de captar a voz de Deus. Que voz que Saul ia ouvir? Você viu que quando ele não ouviu a voz de Deus, ele foi ouvir a voz da pitonisa, ele foi ouvir a voz da médium, ele foi ouvir a voz espírita. Foi isso que Saul foi fazer, porque ele não conseguiu parar e ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa não ouve a voz de Deus, ela vai ter que ouvir a voz de qualquer macumba, de qualquer feitiçaria, porque ela não parou para ouvir a voz de Deus. Mesmo Saul sendo um rei de Israel, não importava, ele não ouviu a voz de Deus. Então o que aconteceu? Deus parou de falar com ele, porque a vida inteira Deus falando e a pessoa retrucando. Isso qualquer um deveria aprender. Nós muitas vezes somos teimosos, mas se você fala, a pessoa retruca, aquieta para você ver, guarda silêncio. Foi isso que Deus fez. Deus falou com Saul, quantas vezes? Falando através do profeta, mas ele não dava ouvido àquela voz. O que Deus teve que fazer? Guardar silêncio. Deus não falou com ele mais. Aí Saul foi orar, Deus não falou. Saul sonhou, Deus não falou. Saul foi ao Urim e ao Tumim, que eram 2 pedras que eram colocadas no peitoral do sacerdote, e ele chegou lá e falou com o Urim e o Tumim, aquelas 2 pedras, quando algo ia acontecer, e aquilo era verdade, aquelas pedras refletiam as 7 cores do arco-íris. E quando Saul falou com as pedras, elas emudeceram, não falaram nada com ele. Quer dizer, Deus guardando silêncio. E quando Deus guarda silêncio, é hora que o diabo começa a falar, porque Deus guarda silêncio. Ele guardou silêncio com aquela pessoa, ele guardou silêncio com Saul, mas não guardou com Davi. Quando ele guardou silêncio com Saul, ele não respondeu Saul mais, mas depois Davi pecou. Só que teve uma coisa, ele falou com Deus e Deus o respondeu. Deus falou com ele também. Saul, Deus guardou silêncio. Então uma das coisas mais terríveis que existe, você sabe que é o silêncio. O silêncio daquele pai que sempre corrigiu o lar e agora ele morreu. É um silêncio, não corrige mais. O silêncio daquela mãe que sempre corrigiu as filhas, mas agora morreu, ela não corrige mais. Então aquele silêncio, aquilo dói para aquela pessoa, porque não tem aquela pessoa, mas se eu tivesse minha mãe aqui, se eu tivesse meu pai, quer dizer, quando teve, não deu valor. Agora que não tem, se eu tivesse. Era isso que estava acontecendo com Saul. Ele buscou a Deus,
Deus não falou mais com ele. Deus guardou silêncio com ele. E tem hora, o que Deus faz é isso, é guardar silêncio. Ele fala uma vez, você retruca. Ele fala outra vez, você retruca, ele guarda silêncio. Você vai chegar uma hora que nunca mais ouvirá a voz de Deus. E Deus hoje fala através da pregação. E se ele fala, você não dá ouvido, ele torna a repetir, você não dá ouvido, Deus para de falar com você e te manda um espírito do erro, um espírito do engano, diz 1 Tessalonicenses. É um espírito do engano que ele manda para com todos aqueles que não deram ouvido ao amor da verdade. Então Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, tantos quantos não puderam crer na verdade. Então isto é o momento mais difícil que tem na vida da pessoa, aquele silêncio. Fala, Senhor, não guarde silêncio comigo, eu quero falar, eu quero te ouvir. Eu quero falar, mas eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo, me corrigindo, me repreendendo. Eu quero, quando vocês vêm para a igreja, vocês vêm e se aquietam para quê? Para ouvir Deus falar. Não é para você falar junto com Ele, é para você ouvir Ele falar. Aí você ouviu aquela pregação, você vai ter que entender que um homem ungido é Deus falando. Se ele não tem a unção do Espírito Santo, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas se ele tem unção e você julga a unção dele, você vai entrar em problema. Então é melhor não julgar, é melhor você aquietar e ouvir a voz de Deus. Presta atenção, quando um verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-la é remover o castiçal. Vem, vozes, a voz das 7 eras da igreja. Aqui no canto, as vozes falando com trovão e relâmpago. Eu quero novamente voltar a te explicar isso, que nós já lemos aqui anteriormente, que irmão Branham mostra que esse período de voz, de trovão, de relâmpagos, não é período de misericórdia, não é período de graça. Ele diz é período de julgamento, mas não é o julgamento ainda do trono branco, não, haverá um trono branco ainda. Isso daqui é um julgamento que as eras da igreja enfrentam, cada era, ao rejeitar a palavra, ao rejeitar a verdade, ao rejeitar o mensageiro, aquela era sofre um julgamento. Então ali, essas vozes e trovões, quando é que vai acontecer? Se nós jogamos isso aqui, o capítulo 4, todinho, para depois do arrebatamento, então o que vamos fazer quando o irmão Branham está mostrando que os 7 Espíritos de Deus que estão aqui são as 7 vozes, as 7 lâmpadas, e que são 7 mensageiros. Se são 7 mensageiros, o que vamos fazer com 7 mensageiros depois do arrebatamento? Eles são para aqui, para o lugar de trevas. Por que que eles são luzes? Por que que eles são estrelas? É porque está de noite, diz o profeta. É o período da noite, é o período das eras da igreja. Cada vez que a era escureceu, Deus tinha uma luz ali, um mensageiro, uma estrela, para mostrar para eles a verdade. E tantos quantos rejeitassem aquela mensagem, eles já começaram a ouvir. Para mim, eu tenho isso daqui. Eles começavam a ouvir, eram os trovões, relâmpagos, que estavam ribombando ao redor deles, de juízo, de julgamento, enquanto que a voz de Deus, ao mesmo tempo, ela é agradável, ela é aprazível para os filhos, mas para quem não é filho, aquela voz atormenta. A voz de Jesus para a samaritana foi mansa, foi uma voz suave, mas a hora que aquele endemoniado, e que os discípulos não puderam expulsar o demônio daquela criança, a hora que Jesus chegou, para o endemoniado, para o demônio, não vamos falar para a pessoa que estava endemoniada, não, para aqueles demônios, a presença de Jesus era inconveniente. Os demônios já olhavam e diziam: já vem. Era isso daí. Eles não percebiam que Jesus ia para libertar a mulher. Eles achavam que a presença do próprio Jesus era inconveniente para os demônios.
A presença da palavra, a presença do Espírito, a presença da mensagem correta é inconveniente para quem não tem o Espírito. Sofre uma pressão de castigo, de julgamento sobre si. Mas que privilégio é ao mesmo tempo aquela mesma voz que falou e suavizou as ondas bravias do mar. É a mesma voz que fala em julgamento, mas ela suavizou aquelas ondas bravias do mar para seus discípulos, mas ela fala em julgamento para aqueles que o rejeitam, aqueles que rejeitam essa voz. Hoje em dia eles são assim. Bem, nós não cremos em mencionar inferno no púlpito. Eles falam assim. Tem gente que fala, até de certas correções que se dizem, nós não cremos nisso não. 117, Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Misericórdia então. Precisamos de homens de Deus, homens que não se detenham. Agora, nem todos podem ser um pregador. Presta atenção que vai entrar em coisas mais de vida particular. Cada um de nós precisa aprender isso. Nem todos podem ser um pregador, mas você tem uma voz. E se você não pode pregar ao povo um sermão, se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador, mas viva um sermão para o povo. Viva, não pregue, viva um sermão, porque pregar um sermão é mais fácil do que viver. Pregar um sermão é mais fácil do que viver. Deixe seu sermão ser vivido, e é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isto, porque a voz de Deus está em você. Você pode falar para uma pessoa, você é um pregador, você é um homem, é um pregador, você está falando com uma pessoa, e o seu testemunho, a sua vida vivida, deve estar acima daquilo que você fala, porque se ela estiver suja, aquém daquilo que você prega, do que eu prego, então o que nós vamos é trazer uma má reputação sobre nós e sobre o Evangelho. É isso que acontece. O problema de pregar o sermão e não viver o sermão. Irmãos, e você tem que saber que a coisa mais difícil que tem é isso, é viver o sermão. Viver o que você crê, viver o que você fala. Você expressa isso facilmente, mas depois cumprir aquilo, viver aquilo. Eles dizem, ninguém pode colocar um dedo na vida dele ou dela. Eles são dóceis, vivendo. Se já existiu um homem de Deus, é aquele homem ou aquela mulher. É gente que não se pode colocar um dedo neles, diz o profeta. Agora, qual de nós que não pode colocar um dedo? É difícil. Qualquer coisa que você fala, alguém levanta o dedo e fala, ele já fez isso, ele já fez isso. Sempre tem. Não tente pregar, escute, vejam, vivam seus sermões. Não tente pregar para eles se você não é chamado para ser um pregador. Porque muitas vezes a pessoa não é chamada para ser um pregador e está tentando pregar, e confunde ao invés de dar luz. Ele vai confundir mais. Ele não foi chamado para pregar e quer pregar. E você deixa ele pregar, ele confunde mais o ouvinte do que ilumina o ouvinte. Agora, eu sei que a mensagem, ela faz as duas coisas. Ela é uma espada bigúmia. Ela corta de um lado da vida, na mesma hora que ela está entrando dando vida, para o outro indivíduo que está ouvindo a mesma coisa, ela está matando. Por quê? Porque ele não está crendo. Se ele crê, ela é vida. Se não crê, ela é morte. A mesma mensagem. Não tente pregar para ele se você não é chamado para ser um pregador. Misturará tudo. Mistura tudo. Por isso, não sabe esclarecer
o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Põe em choque Mateus 28:19 com Atos 2:38. Para muitos pregadores que não foram chamados por Deus para pregar, eles dizem: não, eu creio em Mateus 28:19, foi Jesus que falou. Agora ali Atos 2:38 foi Pedro, não creio. Pedro é um falho. Quer dizer, eles põem em dúvida a própria Bíblia, porque eles não são pregadores chamados para pregar. Se eles fossem chamados para pregar, eles não faziam essa mistura. Eles diriam para as pessoas: você sabe o que é Pai, Filho e Espírito Santo? E Jesus mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E a palavra é em nome, não nos nomes. Não é no plural, não. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, 3 ofícios que têm um nome só. Agora, se não for um pregador que foi chamado para pregar, mistura tudo e faz Santíssima Trindade, como o Papa São Damaso fez, deu para a igreja dele, para a igreja católica, lá no ano 300, e até hoje os crentes pentecostais estão tudo comendo a mesma coisa. Falta o quê? Falta ter um pregador chamado para não misturar as coisas. De qualquer modo, eles misturam e desordenará, e você deixará as pessoas confusas. E você sabe de uma coisa? Quando nós começamos a pregar a mensagem do profeta, mostrando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o que eles diziam? Esse povo veio para confundir. Eles diziam para nós: esses daí vieram para confundir. Vocês viram? Nós já estamos batizados falando Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eles chegam aí e confundem o povo tudo. Fala que é em nome de Jesus Cristo. E não era confusão, era um esclarecimento, era uma luz. Mas eles não podiam perceber. Por quê? Faltava ser pregadores chamados, escolhidos para esclarecer isso para o povo. A mesma coisa é agora, quando o Cordeiro teve que sair do trono para revelar os selos. Se a gente não for um pregador que tenha sido chamado para este fim, vai confundir tudo. Vai confundir tudo. Porque Mateus 28:19 e Atos 2:38 parece ser oposto um do outro. Assim como a revelação dos selos, o intervalo 30:31, primeiro selo também 30:31, e outros parágrafos mais do primeiro selo 24:74 e outros. Você pega estes parágrafos, parece uma contradição. Há outras mensagens que o profeta pregou, mas o que está faltando é cada um de nós pregadores ser chamado para poder colocar aquilo no lugar e mostrar para as pessoas o que é o real daquilo, porque carece de revelação. E Atos 2:38 é tão nítido, é tão claro para qualquer um de nós, mas para o trinitariano não é. Ele acha que Mateus 28:19 é que é claro para eles. Mas para nós entendemos Mateus 28:19, ligamos com Atos 2:38. Nós entendemos a mesma coisa, nós entendemos Deus no trono e Ele saindo do trono para revelar os selos. Nós entendemos. Por quê? Porque precisa de ministério para poder esclarecer. Não quer dizer que eu tenho, não. Eu estou lendo coisas do profeta. Se o profeta nunca tivesse pregado que o Cordeiro tinha que sair do trono para revelar os selos, eu nunca ia pregar, porque eu nunca ia saber isso daí. Eu só prego porque eu fiquei sabendo, certo? Só prego porque eu fiquei sabendo. Então a mesma coisa é quando você encontra outros parágrafos da própria mensagem, que aquilo parece uma confusão. Então nós chegamos e pregamos para eles: olha, o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos. Eles falam: esse homem está confundindo tudo, os crentes da mensagem agora. Ele veio para confundir. Outra vez eles falam isso. Quer dizer, os pentecostais falaram de nós uma vez, agora os da mensagem falam a mesma coisa. Vai vir para confundir. Gente, é simplesmente tomar a abertura dos selos do jeito que ela é. Irmão Brana diz: se não for chamado, misturará tudo de qualquer modo e desordenará, e você deixará as pessoas confusas e você não saberá.
você arruinará a eles e a você também. Apenas viva seu sermão. O pregador é chamado para pregar e para viver também. Se você não pode viver isto, então pare de pregar isto. Irmão Brana sempre foi forte. Se o irmão Brana não tivesse testemunho para pregar, irmão Brana não pregaria. Muitas vezes nós queremos sustentar nossas vidas no púlpito para sustentar nossas famílias e somos indignos, na verdade, de ser um pregador do Evangelho, mas estamos ali porque temos que sustentar uma família. Simplesmente pensamos nisso. O irmão Brana nunca pensou nisso. Ele disse: nem se for para me comer bolacha de sal e água na beira do rio, mas eu tenho que vos dizer a verdade. Não importa o que vocês pensam de mim, mas você está suposto a viver seus sermões. Último parágrafo, 120, Apocalipse 4, terceira parte. Correto? Aqui havia vozes. Oh, como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas. Como precisamos em Franca, no Brasil, de milhares de vozes vividas. O trovão de Deus ecoando em dulçura e santidade, pureza, vidas honradas, andando ao redor da terra hoje sem uma culpa. Não é fácil não. Já viu? Por isso Deus diz para ele: nunca bebas, nem fume, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho a fazer com você no futuro. Irmão Brana foi até o fim. Deus o ajudou a manter uma vida desta. Aí ele podia pregar, e eu tenho que ver se eu posso pregar isso. Você tem que parar de pregar alguma coisa. Tem hora que prega santidade, mas vive vida suja. Então para de pregar santidade. É melhor fazer como os pregadores de hoje. Não, Deus só quer seu coração. Não tem problema só cortar cabelo e esses maltinhos que a senhora tem. Não, isso é um incolor só. Não tem problema não. Um brinquinho pequeno só, não destaca muito. É fazer que nós pregadores. Por quê? Porque é a altura que se vive. É melhor pregar desse jeito. Deixar a igreja toda confusa, toda mundana. Por quê? Porque se não pode pregar o que é, se não pode mostrar o que é verdade, se não pode viver, também não adianta querer que os outros vivam. Se não pode viver aquela pregação, por que colocar aquele fardo nas costas dos outros? Seríamos um fariseu. Sim, senhor. Verdadeiros cristãos, este é o trovão contra o inimigo. Este que é o trovão contra o inimigo. Agora, essas mensagens foram pregadas antes dos selos. A gente sabe muito bem que se o irmão Brana tivesse que vir e falar: bom, isso aqui foi, eu falei assim, mas depois Deus me abriu os selos e abriu toda a Bíblia para mim. Nós sabemos dessa verdade, que o irmão Brana mesmo já falou sobre isso. Então, aqui diz o irmão Brana: o diabo não se importa com a altura que você possa gritar. Tem alguém que pensa: vamos gritar bastante, e o grito engana muita gente. Você vê gente gritando, vê gente chorando de emoção, você diz: meu Deus do céu, está cheio de Espírito Santo. Olha que bênção, meu Deus do céu, que bênção essa irmã, que bênção esse irmão. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular. O diabo não importa com o tanto que você possa fazer isto ou gritar. Mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada. O diabo dá uma olhada e diz: não tem jeito. Mas quando ele vê nós num chiqueiro, cheio da sujeira do próprio mundo, isso nunca fere a Satanás. Você quer ver o diabo sair ferido de perto de você? A hora que ele dá uma olhada, a sua vida foi santificada. A irmã não corta cabelo mais, não usa essa roupa mundana, não passa mais esse esmalte, não usa esse salto alto escandaloso. O que é isso? Vida santificada. A santificação, ela vem interiormente e depois aparece no exterior. Se não tiver por dentro, ela não sai por fora. Amém? Amém. E aí? Mas eu vou passar hoje, hein? O que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Diga qualquer coisa para ele,
chame-o de qualquer coisa, seguirá em frente, tão dócil o quanto possa ser. Chama de qualquer coisa para ver se já não regaça a manga da camisa. Fala qualquer coisa para um irmão aí, para você ver. Eu sou santificado, eu parei de fazer isso e aquilo. O profeta diz aqui, diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa, seguirá em frente, tão dócil quanto possa ser. Dócil, agradável. Que coisa! Isto o lança para longe. Este é o trovão que estremece o diabo. O trovão que estremece o diabo é uma vida limpa. Vamos pedir a Deus: Senhor, eu preciso desta vida limpa, vida pura, que o pregador não pode me dar. Isso é questão entre eu e o Senhor. Eu preciso de santificação, de batismo com o Espírito Santo. Eu preciso de ter essas coisas funcionando na minha vida livremente, porque o que adianta saber os mistérios e estar com a vida suja? O que adianta conhecer que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos e eu estou com a vida suja? O que adianta? Eu preciso de vida limpa. Não adianta nada. O que adianta pregar um sermão e não viver? Vai acabar a inspiração, vai acabar a unção. A questão é que um discurso até político sabe fazer, e nós os pregadores também queremos saber se o Espírito Santo, com aquela limpeza dele, com a pá na mão, está dentro de nós, jogando o que não presta fora. É isso que nós queremos, limpeza, para depois pregar, viver os nossos sermões. Muito obrigado, Senhor, por sua grande misericórdia, porque enquanto a igreja está na terra, sua misericórdia está aqui dentro dela. Estamos vivendo esse período da misericórdia dentro do ser humano. O Senhor está dentro do irmão, da irmã, falando, ouvindo, agindo. Deus, ajuda-nos a não cometer coisas desagradáveis aos teus olhos. Queremos ter a pureza do Espírito na nossa vida. Queremos dignificar mais e mais o Senhor através do nosso testemunho, porque tu és digno, Pai. Nós que somos indignos, mas queremos ter testemunhos dignos também do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.